Olá, eu sou a Vitória, você está no canal Direito e Cinema, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você também está em quarentena, procurando o que assistir? Fiz uma lista de 50 filmes de tribunal, de crime e de investigação que estão disponíveis nas plataformas de streaming, e esse foi o critério. Tem muito filme bom que não está nessa lista porque não está disponível, eu pelo menos não encontrei. Esqueci de algum? Deixa aqui embaixo seu comentário, caso eu tenha esquecido, e devo acrescentar numa próxima lista, tá certo? Me acompanhe. Zodíaco conta a história real de uma investigação de crimes que ocorreram em São Francisco, na Califórnia, no final dos anos 60 e durante a década de 70. Um serial killer matava as pessoas e mandava cartas para um jornal exigindo que fossem publicadas. Ele se autodenominou Zodíaco e assim ele ficou conhecido. O filme é baseado em fatos reais, é dirigido pelo David Fincher e até hoje a polícia norte-americana não descobriu a identidade do suspeito, do homicida. O filme é legal porque, diferente dos outros filmes que sempre descobre quem é o autor dos crimes, aqui não, a polícia não chegou a uma conclusão. E se isso frustra o espectador, essa é a realidade. Isso frustra a sociedade também, porque no Brasil, apenas 8% dos homicídios a polícia desvenda, a polícia aponta o autor. Pouco, né? Mas essa é a nossa realidade. Então eu acho interessante essa reflexão. Seven. Adoro esse filme. O filme conta a história de uma investigação de um serial killer que mata suas vítimas de acordo com os 7 pecados capitais. Eu falei desse filme aqui no canal, tem vídeo, e lá eu abordei as qualificadoras do homicídio. Esse filme é uma pequena obra de arte, é pesado, também é dirigido pelo David Fincher, assim como o Zodíaco, e o final é sensacional, um dos finais mais surpreendentes do cinema. Se você não viu, sugiro que você assista. Como Eu Era Antes de Você, um filme fofo. Eu vi esse filme por acaso, gostei, foi uma grata surpresa. É um romance, conta a história de um bonitão, rico, tudo de bom, que fica tetraplégico em um acidente e a família contrata uma pessoa fofa para cuidar dele. Eu podia falar mais do que isso, mas não vou, porque se eu falar mais do que isso é spoiler. É muito fofo, se você quiser chorar nesse filme, pode. Tem uma questão de direito, sim, que eu não vou falar qual é, senão eu conto o fim do filme, não é? Muito legal. Tem vídeo no canal. Negação, esse filme é sensacional, não sei porque até hoje eu não falei dele no canal, eu vou fazer vídeo um dia. O filme conta a história de uma historiadora norte-americana que estuda o Holocausto e as questões relacionadas a esse assunto, e ela sempre se recusou a debater com o britânico David Irving, que é um negacionista histórico, e ele insiste e escreve livros dizendo que o Holocausto não ocorreu. E a Débora se recusa a debater com ele, porque ela afirma que não discute com gente que pensa que Elvis não morreu. Acho que ela tem razão, né? A Débora é processada pelo Irving e ela deve fazer provas de que o Holocausto efetivamente ocorreu. O filme é muito importante, fala do negacionismo, tão importante atualmente, chama atenção para a divergência na forma da condução do caso. Os advogados contratados pela Deborah Lipstadt querem adotar uma linha de defesa e ela quer outra linha de defesa. Ela insiste que ela deve ser ouvida no tribunal, que ela deve levar ao tribunal a voz das vítimas. E aqui a gente vê esse embate entre o cliente e o advogado. Isso é muito comum e muito interessante. E se você gostou desse filme, aqui no YouTube tem o TED Talk da Deborah Lipstadt verdadeira, e que ela fala toda a história do filme. É bem legal. A história de um casamento, o filme foi super aclamado pelo público e pela crítica, teve um hype no final do ano passado. E o filme, de forma sensível e com ótimas interpretações, conta a história de um casal que resolve se divorciar. A princípio, num divórcio amigável, mas no final vira uma bagunça, uma loucura, tudo aquilo. O filme apresenta as várias questões relacionadas ao divórcio, ele mostra várias formas de separar, se é que a gente pode dizer assim. Ele começa com uma mediação, depois um divórcio amigável, e no final a gente vê um divórcio litigioso. Fiz vídeos sobre esse filme. Lá eu contei com a participação de Diana Pope, minha amiga, advogada de família. Ficou muito legal o vídeo. Depois desse, assiste lá. 22 de julho conta a história do massacre que ocorreu na Noruega em 2011. Um supremacista branco invadiu um acampamento de férias e matou 77 adolescentes. E ele matou um por um. Os fatos na época me impactaram muito, eu acompanhei
o noticiário, e eu não conseguia entender como ele tinha conseguido matar tanta gente. E o filme, de uma forma chocante, reconstitui esse momento. É punk, hein? O que eu chamo a atenção e que eu acho muito legal, na minha opinião, nesse filme, é a defesa em juízo de um terrorista. O supremacista, ele aponta o advogado que ele quer que o defenda e o advogado assume esse munus e o defende de uma forma correta. É muito legal, muito interessante. E não dá para a gente, nós, advogados, não pensarmos, e se nós fôssemos apontados por um terrorista? Uau! Tem vídeo no canal. Dossiê Pelicano, o filme é baseado no livro do John Grisham, né, de 1993, o filme. Tudo começa com a morte de 2 ministros da Suprema Corte norte-americana e uma estudante de direito, Julia Roberts, né, elabora um dossiê com as suas conclusões e seus estudos a respeito dessas mortes e chega a uma conclusão surpreendente. A partir daí, ela começa a ser perseguida pelos bad guys. O filme é interessante porque o professor Leno Streck sempre se refere ao fator Julia Roberts, que diz respeito a uma passagem do filme em que a estudante de direito, interpretada pela Julia Roberts, afirma categoricamente que a Suprema Corte errou. Em 1993, falar que a Suprema Corte erra era muito audacioso. Hoje em dia, até o pipoqueiro da esquina afirma isso, né? Uma jurada que compõe o conselho de sentença, tem seu filho ameaçado e exigem que ela absolva o réu que ela está julgando. E não só isso, que ela ainda influencia os jurados para que também o absolvam. É interessante aqui porque no júri norte-americano, os jurados podem conversar e podem convencer uns aos outros, o que no Brasil é completamente diferente, os jurados não podem falar entre si. O filme é mais ou menos, e a gente fica esperando uma saída genial. É um bom divertimento, eu gostei na época, mas tem filme melhor nessa lista. Versões de um crime. O filme se passa inteiro dentro de um tribunal do júri que vai julgar o jovem Mike Lassiter, de 17 anos, que é acusado de matar o pai. O advogado da família vai defendê-lo. O problema é que, desde a morte do pai, o rapaz não fala com ninguém, nem com o advogado. Então o advogado precisa estruturar uma defesa sem saber a versão do acusado. Difícil, né? Mas será que foi ele mesmo? Aqui a gente vê o advogado inquirindo as testemunhas em plenário, é muito interessante, a gente tem a sensação de que está todo mundo mentindo. É legal, é um filme de tribunal, tem seu valor. O Limite da Traição conta a história de uma senhora virtuosa, cheia de qualidades, que é processada pela morte violenta de seu marido bonitão e é acusada também de sumir com o corpo do marido. Para a defesa dessa senhora é designado uma advogada inexperiente, que só deve se preocupar em fazer o acordo, já que a autoria é certa. É um filme de tribunal clássico. E aqui eu preciso fazer uma diferença. Existe filme bom, existe filme legal. Esse filme é legal, é uma boa diversão, eu fiquei presa até o final, eu queria saber o fim do filme, o que aconteceu no final, mas definitivamente não é um bom filme. Eu gostei, mas o filme é ruim, né? Aqui é o que eu vou falar agora, de uma forma irônica. O filme inova num aspecto. A advogada é inexperiente e ela é ruim. Ela manda muito mal no júri. Ela não estuda os autos do processo detidamente. E aí, durante o julgamento, ela toma uma bola nas costas, ela come barriga. E por conta dessa má atuação dela, a cliente dela é condenada. Isso não pode acontecer na vida real. E a gente não vê isso no filme. Os filmes de advogados são inexperientes, mas eles sempre brilham no tribunal. Aqui não. Aqui a advogada é muito ruim, isso é inovador, nunca tinha visto. Se você tiver tempo nessa quarentena, é uma boa diversão. Tempo de Matar, para alguns, o melhor filme de tribunal. Esse filme é sensacional. Em uma cidade racista do sul dos Estados Unidos, 2 jovens brancos espancam e estupram uma menininha negra e abandonam, deixam ela largada, coitada, para morrer. Eles são presos, mas quando estão sendo levados da prisão para o tribunal, para uma audiência de fiança, o pai da garota, percebendo que a justiça vai ser leniente com esses rapazes brancos, porque a justiça sempre era leniente, ele, no ato do fórum, mata os 2 caras e fere um policial. Na frente de todo mundo, é chocante essa cena. Ele é preso e a cidade se torna um barril de pólvora. O advogado, aqui Matthew McConaughey, vai ter que defender o cliente sem poder mencionar o motivo do crime. Gente, isso é muito surreal pra gente, né? Porque o motivo do crime é fundamental. O motivo do crime, ele pode qualificar o crime, se ele for fútil ou torpe, ou ele pode privilegiar, se for um motivo de relevante valor moral ou social. Então, é muito surreal isso, mas
É lógico que se fosse fácil demais, não virava filme, não é? Não tinha graça. O filme é muito, muito legal, fala de racismo, fala de justiça, e fala de direito, não é? Só em filme que aparece uma pessoa super qualificada e se prontifica a ser estagiária, a ser assistente do advogado de graça. Tem isso, né? As alegações finais aqui, o closing, é sensacional, é muito emocionante, é um dos mais legais do cinema, vale a pena. As Duas Faces de um Crime, esse filme dispensa sinopse, é o vídeo mais visto do meu canal. Nenhuma sinopse faz jus ao filme. É sensacional. Vai por mim. Se você não assistiu, esse é o momento, tá disponível. O Relatório. Esse filme é muito legal. É do ano passado, é um filme original Prime Video e é super importante. Fala da prática de tortura realizada pelos Estados Unidos após os atentados terroristas de 11 de setembro. Depois disso, a CIA passou a adotar o uso da tortura como meio de obter informações de pessoas investigadas. O agente Daniel Jones, que trabalha no gabinete de uma senadora, começa em 2007 uma investigação sobre a destruição de fitas de interrogatório por parte da CIA. Durante algum tempo questionou-se sobre o uso de tortura pelo governo, o que ele sempre negou, né? E o filme mostra que, na verdade, sim, a CIA torturou os seus inimigos. Teve essa questão foi levantada quando localizaram Bin Laden, né? E aqui a gente vê que, sim, era uma prática recorrente. Poder e a Lei. Mick Haller, advogado charmoso e bonitão, que tem seu escritório dentro de seu automóvel, um Lincoln. Mick defende prostitutas, pequenos traficantes, o que a colega dele chama de escória. Ele defende todas essas pessoas porque ele acredita que todo mundo tem direito à defesa. Até que ele é procurado por um playboy, Louis Roulette, que é acusado de estuprar e matar uma prostituta. É um ótimo filme do gênero filme de tribunal, tem um dilema preocupante, tem reviravolta, tem clichê, tem advogado bonitão, tudo de bom. É o segundo vídeo mais acessado do canal. Muito, muito legal. Minority Report, A Nova Lei, é um clássico de ficção científica. O filme se passa no ano de 2054. John Anderton, interpretado pelo Tom Cruise, é chefe de uma divisão da polícia conhecida como pré-crime, que são 3 videntes, os precogs, que antevêm a prática do homicídio e assim a polícia consegue se antecipar. Ela chega antes no momento do crime e evita que o crime aconteça. Parece uma ideia ótima. Quem não quer viver num mundo sem crime? Acontece que o crime, desde que o mundo é mundo, o crime existe e sempre vai existir. É um filme referência para quem estuda processo penal. Tese sobre homicídio. Aqui temos um filme argentino que por si só já é muito legal, porque até agora essa lista só tem filme norte-americano, não é verdade? O filme conta a história de um professor de direito penal interpretado pelo Ricardo Darín, que ministra um curso de pós-graduação super concorrido. E tem o aluno Gonzalo, que é filho de um amigo seu. Esse aluno é super fã do professor, um clássico puxa-saco. Ocorre um homicídio, daqueles que toda a sociedade se interessa, e o professor se interessa especialmente. Aqui eu preciso fazer um parênteses e dizer que professores de direito penal sempre se interessam por investigação de crimes na vida real, pelo menos eu falo por mim, né? E acompanhando a investigação, o professor começa a suspeitar desse seu aluno Gonzalo. Os pontos altos do filme. O filme é argentino, conta com Ricardo Darín e se passa no ambiente acadêmico. É muito legal. O júri. Após considerar que uma grande empresa é culpada pela morte de seu marido, a viúva decide entrar com um processo na justiça pedindo uma indenização milionária. O processo, a ação, na verdade, vai ser julgada por um júri e um dos jurados pretende manipular o voto dos outros, a fim de que todos decidam de acordo com a opinião deste jurado. Tem um pouco a ver com o filme A Jurada, mas aqui esse filme é bem mais legal. O legal aqui, o que eu chamo a atenção e que é muito legal, é ver o especialista em selecionar júri. Nos Estados Unidos tem isso, deve ter, porque todo filme fala disso, ajudando o advogado na formação dos integrantes do conselho de sentença. Essa parte é muito, muito legal. Tem vídeo aqui no canal. Crimes em primeiro grau. Claire é uma promotora de justiça e é casada com Tom. São felizes até que um dia ela é surpreendida com a informação de que seu marido tinha outro nome e teria um passado desconhecido como integrante do exército dos Estados Unidos. Tom é acusado de ter participado de um massacre em Salvador e ele é preso e vai aguardar o julgamento preso, né? Acreditando na inocência do seu marido, Claire decide defendê-lo. Você aprendeu na faculdade que não é para defender parente, que defender parente é roubada? Então,
O cliente, um menino de 11 anos, presencia o suicídio do advogado de um mafioso que, antes de morrer, conta ao garoto que o seu cliente tinha sido responsável pelo homicídio de um senador e ele diz onde o corpo estava escondido. Quando a polícia descobre o corpo do suicida, também encontra o menino no local e tanto o FBI quanto a máfia têm certeza de que o menino sabe muito mais do que ele falou. Ao sentir-se pressionado pelo promotor, que quer se promover para se tornar o governador do estado, o garoto pede ajuda a uma advogada inexperiente, ex-alcoólatra, mas muito determinada, interpretada pela Susan Sarandon. É muito legal a relação do menino, o cliente, com a sua advogada. O filme é baseado no livro homônimo de John Grisham. A Acusada, esse filme aposto que você não ouviu falar, é um filme holandês, baseado em um dos processos judiciais mais controversos da Holanda. Lúcia é uma enfermeira e é condenada à prisão perpétua por ter matado pelo menos 7 bebês e idosos. No entanto, depois do processo, começam a surgir dúvidas sobre se ela era realmente culpada. O Julgamento do Diabo conta a história de um escritor fracassado que faz um acordo com o diabo, no qual cede sua alma em troca de se tornar um grande autor de best-sellers. Durante 10 anos ele vive uma carreira de sucesso, mas chegando perto de vencer o prazo do acordo, o escritor se preocupa e pretende romper esse acordo. Esse filme é uma bobagem, né? Mas eu precisava juntar 50 e esse entrou no 50º lugar dessa lista. E se você está com tempo disponível, não é? Julgamento do Diabo está aí disponível.